E paz, queridos, é um privilégio muito grande estarmos nessa noite podendo mais uma vez discorrer nesta palavra de Deus que é preciosíssima ao nosso coração. Eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra de Deus, aqueles que puderem, em Romanos capítulo 10, verso 8 em diante. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Nós temos esta palavra tão preciosa. Quando diz a palavra está junto de ti. Palavra junto de ti. Palavra junto de ti. É o que está faltando para muitos de nós, ter esta palavra bem junto de nós, que possamos usá-la a cada instante, que esta palavra não esteja somente na nossa boca, mas também no nosso coração gravado, para que possamos combater o bom combate da fé, que uma vez foi entregue aos santos, de Judas. Assim, queridos, nós estamos aqui nessa noite falando da palavra de Deus, que não é qualquer palavra. A Bíblia diz, em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Produz vida. Produz vida. Onde estiver morte, chegando esta palavra, ela tem condições toda especial para produzir vida, e vida com abundância, e vida eterna, vida que não tem fim por toda a eternidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ler muitas coisas, aprender muitas coisas de homens, mas o único lugar que você vai encontrar uma palavra que renova, uma palavra que produz vida, uma palavra que produz a vida da ressurreição, a palavra que chega no morto, e a Bíblia diz em Efésios 2:1, vivifica, vivifica, dá vida para quem está morto. Então, queridos, essa palavra deve estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. E ele diz, esta é a palavra da fé que pregamos. Nós temos que subir o nosso nível de pregação, nosso nível de fé, para que possamos realmente, na unção poderosa do Espírito Santo do Senhor, produzir também essa vida poderosa que Jesus produzia com abundância. Nós podemos encontrar Jesus em alguns lugares pregando a sua palavra. E certa ocasião ele encontrou com uma mulher. E esta mulher era cananeia. Esta mulher era grega, era sírio-fenícia.
E ela tinha uma filha que estava totalmente atormentada, ou possuída por um espírito imundo, e ela ficou ali nos pés de Jesus para que ele curasse, mas ela era uma mulher estrangeira e Jesus foi negando a ela, dizendo que não era lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas ela disse: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das suas mesas. Aleluia! Isto é realmente glorioso, isto é realmente poderoso. É uma fé que se exerce na pessoa exata do Filho de Deus, do Messias, do Cordeiro, que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, veio para fazer vida onde há morte, veio para trazer liberdade onde há pessoas endemoniadas. Aí estava essa mulher nos pés de Jesus, combatendo com ele esse bom combate da fé. Apesar dela ser estrangeira, apesar dela não ser judia, esta mulher estava imbuída de uma fé que moveu realmente o coração do Senhor para atender aquela súplica daquela mulher, e o Senhor repreendeu aquele espírito imundo, e aquela filha ficou sarada, ficou curada. E Jesus ficou admirado, porque ele diz que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Olha só. E também, numa outra ocasião, Jesus encontrou com um centurião romano, também outro estrangeiro. E conversando com Jesus, aquele homem falou: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo dos meus telhados, porque eu sou um centurião, eu sou um comandante de 100 homens, e eu tenho eles à minha disposição. Eu digo a esse vai, ele vai, a esse vem, ele vem, a esse faz, e ele executa. Então Jesus disse para aquele homem: eu vou em sua casa. Ele falou: não, dize uma só palavra, e também o seu servo estava endemoniado. Além de ser paralítico, era violentamente atormentado, violentamente endemoniado. E Jesus, olhando para aquele homem, disse: vai. E por essa palavra, naquele mesmo instante, o seu criado, que estava paralítico e violentamente atormentado, ficou são. Aleluia. E a Bíblia diz em Atos 10:38, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e a promessa dele é também para mim e para você. Ele está conosco. Aleluia. E nesta batalha, nesta guerra, nós não temos que temer, porque nós usamos o nome de guerra: Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. E essa palavra deve estar junto de ti, na tua boca e no teu coração, porque essa é a palavra da fé que pregamos. Eu também fico pensando em Filipe. Filipe não era um apóstolo, Filipe era um diácono da igreja do princípio. E aquele homem, que também era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de fé, foi mandado
pelo Espírito do Senhor para a cidade de Samaria. E chegando lá, ele conseguiu arrebanhar multidões para ouvi-lo. Imagina um homem chegar numa cidade desconhecida, de estrangeiros, e conseguir multidões para ouvi-lo. Então a Bíblia diz que Filipe, chegando naquela cidade, a cidade era Samaria, né? E diz que ele lhes pregava a Cristo, palavra, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então Filipe, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade do Senhor, ele proclamava, ele gritava o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 8, que Filipe, na sua pregação, enquanto eles pregavam, diz que as pessoas viam e ouviam o que Filipe dizia. Olha só, multidões de estrangeiros vendo e ouvindo Filipe na sua mensagem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que muitos que eram possuídos por espíritos imundos, os demônios saíam gritando: ah! Derrota total. Livres. Não houve imposição de mãos, não houve unção de azeite, não houve uma oração, como nós costumamos dizer, invocando o Pai, o Filho e o Espírito, nada. Apenas a mensagem, apenas a pregação, apenas o nome de glória, Jesus o Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que houve naquela cidade muita alegria, e muitos coxos e paralíticos foram curados. É gostoso estar pregando para multidões, mas esse mesmo homem foi conduzido pelo Espírito a falar a um homem também estrangeiro, etíope, eunuco. E ele era mordomo-mor da rainha de Candace. E aquele homem ia lendo a palavra de Deus, e estava no profeta Isaías, e não estava entendendo nada do que ele estava lendo. E quando ele achegou-se ao carro, ele perguntou para o homem: entendes tu o que lês? E o homem então queria saber de quem ele estava falando, e a Bíblia diz que Filipe começou por aquela palavra e lhes apresentou a Cristo de uma maneira maravilhosíssima. É o que está faltando para muitos de nós, pregar a Cristo. Somente Cristo. Somente este nome de glória, Senhor Jesus, o Cristo. Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Então, queridos, Filipe foi falando com aquele homem na carruagem, e de repente o homem viu lugares de águas, e ele perguntou para Filipe se ele poderia ser batizado, e a Bíblia diz que ambos desceram as águas, e Filipe batizou o eunuco, e o eunuco saiu cheio de gozo, saiu cheio de alegria, saiu cheio do Espírito Santo, seguiu a sua caminhada.
para o reino da rainha da Etiópia. Então, queridos, a Bíblia diz que aquele homem estava lá no deserto. A carruagem foi embora. Ele ficou só. Mas aconteceu um milagre extraordinário. Deus arrebatou a Filipe. Deus arrebatou a Filipe e trouxe ele para uma outra cidade. Não havia avião, nem transporte. Deus, pelo seu Espírito, transportou Filipe, um homem que nem era apóstolo, mas era um homem cheio de sabedoria de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da autoridade do Senhor, que os demônios não resistiam à sua mensagem, à sua pregação. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas preciosas. Por isso a palavra de Deus diz, a palavra está junto de ti. Gente, como a maioria tem desprezado esta palavra. Agora, nesses dias que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo todo, parece-me que estamos querendo voltar à palavra de Deus, não é? Parece, mas se a tempestade passar rapidamente, se esquece desse aperto que você está passando. Queridos, é hora de nós colocarmos a nossa vida nesse altar do Senhor e deixar com que tudo aquilo que precisa ser abalado na nossa vida seja abalado e caia por terra e nós sejamos levantados no poder da ressurreição para o louvor e para a glória do Senhor, para fazermos uma obra de assombro, uma obra de espanto. Então, queridos, nós temos esta palavra. E eu gosto muito de Romanos 1,4, quando a palavra declara: Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu gosto também de ter essa palavra sempre no meu coração, de Atos 2:36, quando ele diz, saiba, pois, com certeza, irmãos, temos que ter certeza. E ele diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Os homens mataram o Senhor. E quando tudo parecia que a vitória estava consumada sobre Jesus, Deus, com mão forte, com mão poderosa, ao terceiro dia, ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, e fez dele nosso Senhor, nosso dono, e o nosso Cristo, o nosso ungido, o nosso soberano Senhor, que tem um nome de glória, um nome de glória, um nome de glória muito, muito, muito mais acima do meu entendimento e do seu. Ele está colocado acima de todo nome. A Bíblia diz, então ele diz, como Deus ungiu a Jesus. Olha eu de novo. Como Deus ungiu a Jesus com o nome acima de todo nome. Nome que faz tremer os céus, o céu dos céus,
a terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está esta palavra, junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Ele disse: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Nós estamos precisando, irmãos, cada dia, fazer confissão deste nome. É crer nesse nome, saber que este nome é o nome dado por Deus, para que nós possamos usá-lo às 24 horas do dia, para que possamos proclamar em alto e bom som a nossa vitória, a vitória da nossa igreja, a vitória da nossa nação, a vitória das nações está no nome, acima de todo nome, Senhor Jesus Cristo. Palavra junto de ti, na tua boca, no teu coração, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Nós temos que nos libertar de uma série de coisas do nosso sistema religioso e nos entregarmos inteiramente ao Senhor, para que haja uma unção nova, uma unção fresca, uma unção de graça, uma unção de sabedoria, uma unção de entendimento, uma unção de cura, uma unção de milagres, de maravilhas. E assim a igreja pode também tomar atitudes poderosas de vitória sobre o poder das trevas. Não precisa nós ficarmos com medo. Ninguém tem um nome, ninguém tem um nome, ninguém tem um nome como tem o nosso Salvador Jesus Cristo. Ninguém tem um nome como o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Quando pensaram que Jesus estava derrotado, de que Jesus estava vencido, Deus poderosamente levantou a Jesus pela glória do Pai. A Bíblia diz em Romanos 6,4, Jesus foi levantado pela glória do Pai, aleluia, e também foi coroado com o nome acima de todo nome, todo principado, toda potestade, todos os governos, todos os reinos, todo o império das trevas, visíveis e invisíveis, todos eles estão debaixo da soberana e poderosa e gloriosa mão do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esta palavra é tão preciosa. Muitos de nós não gostamos muito de ser incomodados com esta palavra. Mas, irmãos, Jesus disse que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Qualquer outra literatura que você ler, não sendo a palavra de Deus, não tem o espírito, não tem a vida, não tem a revelação, não tem nada dos mistérios de Deus que eu e você possa descobrir. E nós temos da parte de Deus promessas tremendas, como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquilo, como está escrito, né? Aquilo que o olho não viu. Pensa nisso, aquilo que o olho não viu. Aquilo que o teu olho nunca viu. Aquilo que o meu olho nunca viu. Aquilo que nunca os meus ouvidos ouviram. Nunca. Nunca meus olhos viram, nem meus ouvidos ouviram, e nem subiu ao meu coração as coisas
coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo diz, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, mas nós, muitas vezes, estamos atrás de outras fontes, a qual não jorra água viva, da qual não jorra a água viva. Jesus disse para a mulher de Samaria que se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Espírito e vida. Deus quer nos revelar aquilo que o olho não viu. Deus quer nos revelar aquilo que o ouvido não ouviu. Deus quer nos revelar aquilo que não subiu ao nosso coração. E que Paulo recebeu em abundância, visões maravilhosas, revelações gloriosas, que muitas vezes nós lemos e não entendemos. Mas Deus nos revelou, ele disse, pelo seu Espírito. E agora, essa igreja amadurecida, essa igreja praticamente do fim dos tempos, que deveria ser uma igreja super forte na palavra, super forte nas revelações, super forte nas visões celestiais. Vemos que o povo muitas vezes está à busca de outras ferramentas que não é a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é uma fonte. Uma fonte, quanto mais você tira água, mais ela produz. E é uma fonte que não salta para formar um riacho. É uma fonte que salta para a vida eterna, para uma vida que não tem fim por toda a eternidade. Fonte de água viva. E a Bíblia diz em 7:37 de João que no último dia, o grande dia da festa, era uma festa muito grande, era uma festa gloriosa. Os judeus estavam todos reunidos, todas as famílias reunidas. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém, você, se alguém tem sede, você tem sede? Você tem sede? Você tem sede? Tem! Glória a Deus. Ele disse, se tiver sede, venha a pessoa certa. A pessoa certa é Jesus Cristo. A pessoa certa é Jesus Cristo. Ele diz, vem, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Pelo menos 2 rios de águas vivas, de águas cristalinas, de águas puras, fluirão de dentro de nós. Não vem de fora. Esse rio não vem de fora. Esse rio vem de dentro. Ele flui pelo seu Espírito. Essa graça abundante, esse rio de águas vivas. Mas precisa, ele disse, se alguém tem sede. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome da tua glória. E cada dia, quando nós levantarmos, a qualquer hora do dia ou da madrugada, podemos levantar, confessando, proclamando este nome, acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Foi um prazer
ter o privilégio de poder falar com vocês e desafiá-los ainda mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém.